Então, também, às vezes, quando a gente não está aberto, a gente já tem uma primeira impressão e já afasta as pessoas. Mas se a gente deixar um pouquinho uma brechinha, a gente vai ver que as pessoas têm muito para agregar e podem, no final, ser nosso melhor amigo. A sensação de estar rodeado de grandes profissionais num dia muito rico. Um dia onde nós conseguimos reunir pessoas e, mais do que isso, histórias. Histórias que nos comovem, que nos incentivam a nunca desistir de uma jornada. Uma jornada de vida, uma jornada profissional. E a minha convidada de hoje é Renata Serra. Renata, que alegria poder dividir esse momento com você. Seja muito bem-vinda. Toda a minha alegria. Obrigada aí pelo convite. Sempre bom estar aqui conversando com você. Renata, você sabe que quando nós nos encontramos, me veio todo um filme na cabeça, né? Vivemos um momento de pandemia, né? Nos unimos na pandemia como profissionais de tecnologia, geramos um conteúdo rico para nós e para as outras pessoas também. E hoje nos encontramos aqui no estúdio da NetGlobe para bater esse grande papo. Maravilha, adorei conhecer aqui o estúdio, tá maravilhoso, todas as instalações, todos os serviços aqui estão legais demais. Convido todo mundo para vir aqui também para conhecer. Poxa, Renata, você mora aqui em Campinas também, somos vizinhos, né, de cidade, convivemos aqui num ambiente juntos. E o nosso grande objetivo deste nosso programa é falar um pouco de histórias, de boas histórias. As histórias que de fato são aquilo que nos sustenta, né? E quero começar falando um pouquinho de infância, um pouco de família, né? Um pouco da Renata Serra como pessoa e depois como profissional. Conta um pouquinho pra gente, Rê. Bem, eu sou natural daqui de Campinas. Tá. Só que de uma Campinas de bastante tempo atrás. Então, uma Campinas que a gente saía na rua, brincava na rua, ia a pé pro clube, ficava o dia todo no clube, sem celular. Então, meus pais não sabiam onde que a gente estava. Sabia que a gente estava ali por perto. Ou estava na rua com um monte de amigos, ou estava no clube. Minhas tias moravam perto também no mesmo bairro. Então, às vezes, não aparecia para o almoço, porque estava almoçando na casa de uma tia, estava almoçando na outra. Às vezes, os primos iam para casa. Então, foi uma infância muito gostosa, muito tranquila. Eu tenho 3 irmãos homens, eu sou a filha mais velha. E isso também me trouxe muito aprendizado, né? Aprendizado de ser mais velha, de ter essa capacidade de cuidar, de entender, porque cada pessoa é uma pessoa diferente, meus irmãos, cada um deles é diferente, então eu tinha muito uma coisa de responsabilidade, assim, de entender, de cuidar, de acompanhar todos eles. E eu acho que isso daí também me trouxe muitas das características que eu tenho hoje, né? De poder, mesmo como mulher, ter muita afinidade no trato com homens, né? Porque era o que eu tinha basicamente na minha casa. Eu tinha meu pai, minha mãe e meus irmãos. Então, eu tinha sempre muito essa questão de muitos primos. Eu tenho muito mais primos homens do que mulheres. Eu acho que isso daí eu tive muito benefício. Estudei no Colégio de Freira. Estudei aqui no Ave Maria, que só tinha mulher na minha época, mas eu tive toda essa outra questão de ter muito esse convívio masculino que me trouxe muitos aprendizados, né? Aprendizados de não ter muito mimimi, de não chororô. Não que toda mulher seja assim, mas às vezes é uma característica, né? De ter muito essa proteção. E eu não tinha isso, né? Pelo contrário, eu que tinha que cuidar. Então foi uma infância super gostosa, cheia de amigos, de vizinhos, na rua, brincando. Era muito bom. Renata, você é de uma geração, né, que nós chamamos uma geração de muita garra, né? Nada foi fácil para nós. Nós estávamos conversando aqui antes de gravar, né, um pouco daquelas coisas que hoje precisamos até explicar. O que era, né, lei de proteção, né, a lei da reserva de mercado, né, o início da TI lá atrás. E era menos comum, né, ver as mulheres se interessando, né, por uma carreira em TI, né, era um pouco mais o público masculino. E aí eu queria saber um pouco, ainda quando jovem, né, quando moça,
quais foram os estímulos que você teve para se interessar por uma carreira, né, primeiro do trabalho e depois da TI? Como que foi no seu caso? Bem, a matéria que eu mais gostava era matemática. Eu adorava matemática, assim, porque para mim tinha sempre um problema certo, né? Você conseguia resolver o problema. Por mais difícil que fosse, por mais complexo, você conseguia resolver o problema. E meu pai é engenheiro, então também tinha muitas características do meu pai. Meu pai falava muito das questões de engenharia, muito de matemática, muito de física. Então, eu acho que esse lado, para mim, foi um pouco da facilidade, do gostar da exata, né, das coisas exatas. Mas, por outro lado, também, eu sempre tive muita habilidade com pessoas. Eu sempre gostei de me relacionar, sempre gostei de gente. Que legal. Por mais diferente que fosse. Então, quando eu pensei no que eu queria fazer da minha vida, eu falei que eu pensei em fazer arquitetura. Porque a arquitetura tem uma coisa, né, do lúdico, da projeção, mas também tem muita matemática. E daí eu falei, eu vou fazer arquitetura. Eu fiz um colegial que tinha aulas de geometria descritiva, 3 anos, que era justamente até uma das preparações para arquitetura. E eu falei, pronto, eu vou fazer esse colegial, era exatas, vou fazer geometria descritiva, já vou chegar com alguma base e tal. Legal. Mas eu achei muito solitário. Bem, na época você não fazia planta no computador, né? Era planta no nanquim, na mão. E eu achei muito solitário. Então eu falei, não, eu vou precisar de alguma outra coisa que não seja tão solitária. E não sabia o que eu queria fazer, não sabia. E nisso veio, na PUC, na Unicamp tinha ciência da computação, que daí era muito mais hardware, né? E daí na PUC tinha análise de sistemas, eu falei, tá aí, análise de sistemas, tem que entender do negócio, como que você vai desenvolver o sistema, eu acho que tecnologia é um negócio meio do futuro, e foi aí que eu fui para a tecnologia. Obviamente cheguei, foi um susto, porque na minha classe tinha muito mais homem mesmo do que mulheres, mas também assim tudo muito novo, e isso foi me trazendo assim esse despertar para esse mundo. Só uma passagem muito interessante, até que você fala das dificuldades. Na época tinha um cobra na PUC. Não tinha, no primeiro ano que eu entrei, não tinha nem microcomputador nos laboratórios ainda. E para a gente fazer as provas de COBOL nesse cobra, a gente tinha que marcar horário, só que nunca saía direitinho o programa, né? Você ia lá, digitava, tal, vinha aquela listagem enorme dos erros, aquele papel em verde e branco, assim. E daí a gente ficava na madrugada lá para poder rodar o sistema direito e tinha que marcar horário e ficar revisando à noite com cobertor, assim. E essas são as histórias que a gente traz. Sensacional. E nós estamos falando nos anos 80 isso, né, Rê? Isso, 80, anos 85. 80, por ali, né? E eu me recordo que nessa época, o início, né, de sistemas de informação, de análise de sistemas, de ciência da computação, começava a chegar nas nossas casas, aos ouvidos dos nossos pais, que poderia ser a profissão do futuro. Mas não era ainda, né, Rê? Era uma profissão assim, pode ser que dê certo, não dê, talvez engenharia seria algo mais seguro. Foi assim com vocês também? Não, foi. Não era. E o pior, quando eu estava no 3º ano da faculdade, eu não lembro direito a história, mas falaram assim, olha, vai acabar a programação, vai acabar programador, não vai precisar mais. E eu falei, putz, acabei de começar nessa carreira e já vai acabar. E hoje, vira e mexe, a gente ainda fala que vai acabar, low code, no code, não vai mais precisar de programador e tudo. E a gente vê a necessidade que a gente tem hoje no mercado. Então, era alguma coisa que se prometia para o futuro, mas obviamente não era fácil, já não tinha assim a gente tinha poucas empresas que realmente contratavam, né? Todo mundo queria trabalhar, quero trabalhar na IBM, só nessas muito grandes, porque não era qualquer empresa que tinha uma área de tecnologia, que realmente tinha recursos. Renata, uma outra característica da nossa geração era começar a trabalhar mais cedo
do que a gente vê hoje, né? Como que foi no seu caso? Você começou a trabalhar um pouco mais cedo, estágio? Eu comecei, e aliás, assim, é o que eu recomendo para qualquer pessoa, quando eu tenho lá enteados, sobrinhos, eu recomendo o primeiro ano de faculdade começar a trabalhar. Porque eu não comecei no primeiro ano, eu fui começar no terceiro ano da faculdade. E até o segundo ano da faculdade eu era estudante, eu gostava das matérias, mas eu não era apaixonada. E quando eu comecei a trabalhar, aí se abriu um novo horizonte para mim. Então, para mim foi muito... eu sou uma pessoa muito pragmática. Então, quando eu via na prática o que a gente podia fazer, o que era o futuro disso, fez muito mais sentido tudo que eu tinha de teoria. E daí eu era daquelas que perguntava, ia encher o saco do professor, porque realmente eu tinha um interesse genuíno quando eu fui trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar daí com 21 anos e foi aí que despertou realmente a paixão pela área. Foi fascinante. Que legal. Nata, então, pegando ainda uma fotografia desse momento, começou a trabalhar e aquela questão, né, da primeira empresa, da primeira oportunidade, e aí vem a Embrapa na sua vida, é isso? É isso. Uma grande referência, uma companhia Super. Genuinamente brasileira, né, que a gente tem um orgulho enorme. Conta um pouquinho, então, como que foi isso? Não, até um detalhe, porque todo mundo conhece, obviamente, a Embrapa como uma pesquisa, uma empresa voltada à pesquisa agropecuária, e é fenomenal, e a gente tem os avanços que tem hoje na área, muito em função da Embrapa. É verdade. Mas quando eu entrei lá, era para uma unidade de pesquisa em software. E era para fazer uma fábrica de software. Então, não era só para fazer a pesquisa, mas porque era a base para uma fábrica de software. Então, tinha pessoas do CTI, que é o Centro Tecnológico Renato Ascher hoje, é verdade, né? Centro Tecnológico de Informática, que era o Instituto Federal. Um pessoal do Banco do Brasil, que estava investido nisso, e a Embrapa. Só que todos eram, e a Embrapa até hoje, né, tem muito essa questão da carreira acadêmica, né, de você ter um mestrado, doutorado, pós-doc. Então, a maioria eram doutores que tinham feito doutorado fora do país, que já tinham uma vivência, uma visão de tecnologia que eu não tinha, obviamente. Então, eu tive grandes professores lá. E também não era só questão de aprender, mas era muito do propósito, do que a gente estava fazendo. Você falou de reserva de mercado, era uma dor muito grande, né? Porque até para comprar software, comprar hardware, tinha um monte de empecilhos. E a gente desenvolveu lá um software que era tipo o SaaS, que faz a parte de modelagem de economia, de modelagem matemática. E eu fui trabalhar num módulo que era um módulo que hoje a gente fala da risada, mas era um módulo para fazer pesquisa de referências bibliográficas, porque você não tinha Google, não existia o Google. Então, eu trabalhei nesse módulo que a gente pegava qualquer formato das referências bibliográficas e mais textos e podia fazer pesquisa. Então, eu trabalhei como se fosse um Google, né, eu desenvolvendo. Então, foi um período de super aprendizado, muita gente boa, muitos projetos mega interessantes. Eu tive um projeto lá que foi muito engraçado, que era sobre ácaros. Tinha um pesquisador que ele conhecia muito de ácaros. E ele já estava velho, já ia se aposentar. Fala velho hoje, daqui a pouco eu também estou aposentada. Então, ele tinha muito conhecimento. E como que vai se perder esse conhecimento? Então, a gente começou a trabalhar com inteligência artificial. Na época, ali, isso daí devia ser 89, que era justamente para identificar, fazer toda uma análise morfológica dos ácaros, porque dependendo das características de cada ácaro, daí você tinha combatentes biológicos para ele. E foi super interessante. Então, tinha umas coisas, assim, muito diferentes do que a gente fazia lá. Se nós voltarmos à época, estaríamos falando do que há de mais, assim... né? Não tinha. Era tudo muito de ponta o que a gente fazia lá. Que legal. Nata, é nítido que esse fascinante mundo da TI, ele vai nos puxando, a gente vai se interessando pelas possibilidades. E trazendo um pouco mais para o tempo de hoje, né?
a gente sabe que a tecnologia por tecnologia já não diz muita coisa, né? E hoje se fala muito, né, de nós, profissionais de TI, estamos extremamente conectados ao negócio, né? Ou seja, fazermos parte do negócio. E tem um tema que eu queria que você nos ajudasse a elucidar um pouco mais, que é essa importância da gente trabalhar esse skill do relacionamento, do desenvolvimento de pessoas, né? Você como mulher, né, num mercado predominante de homens, eu imagino que seja um desafio importante que você teve que, né, ir amadurecendo na sua trajetória. Queria que você falasse um pouquinho dessa questão da relação da TI, né, e um pouco dessa questão da humanização, a exatas com a humanas, como que você juntou tudo isso? Bem, eu falei que acho que desde a infância eu sempre tive essa característica, né? Eu gostava muito das exatas, da matemática, da física, mas eu sempre gostei de gente, sempre gostei de me relacionar com pessoas. E principalmente assim, não precisava ser ninguém como eu. Eu gosto de gente diferente. Quanto mais diferente do que eu, acho melhor ainda. Legal. Então, acho que essa empatia ajuda no relacionamento. Obviamente, a trajetória não foi fácil. Porque eu, depois da Embrapa, numa carreira bem técnica, eu acabei entrando para a consultoria de gestão estratégica. Então, o meu trabalho, e aí eu fiquei 20 anos, era muito de consultoria mesmo para grandes clientes. E a maior parte dos presidentes, diretores, board members, são homens, né? Então, muitos deles eu tive que aprender a me relacionar. Cada um também diferente um do outro. E como que, muitas vezes, eu, como consultora, dando um advisor, dando um conselho para um diretor que está há 20 anos numa posição. Eu me lembro de uma situação interessante que era numa empresa de origem alemã e o CIO era um alemão, daqueles que todo mundo tinha medo, do método era dele, do jeito dele, e numa indústria automotiva. Então, também que não era fácil a indústria automotiva. E daí eu cheguei lá, imagina, a governança de TI praticamente não existia. Tinha um backlog gigante de mais de 10 anos, e se está há 10 anos lá no backlog é porque tem muita coisa já que não precisa fazer, né? E assim, não tinha nenhum comitê de priorização, nem nada. Era ele que decidia. O que ele queria fazer, ele fazia. O que não queria. E eu cheguei para falar como que deveria ser essa governança. Olhei aquele backlog todo. Isso daqui não serve mais. Sobrou só isso. Quais são as características. O que a gente vai olhar de atributos para poder priorizar. Como que a gente faz um comitê, todo mundo priorizando. E ele ficou enlouquecido. Ele era assim bem mais velho, ele estava perto da aposentadoria, tanto é que depois ele até se aposentou e ele ficou enlouquecido. E eu tinha que chegar o tempo todo para ele explicar por que tinha que ser daquele jeito. Imagina, ele tinha uma vivência enorme, um conhecimento gigante, e eu não tinha esse conhecimento todo. Mas eu acho que isso aí faz parte do ouvir, né? A gente fala hoje muito da escutativa, então eu ouvia muito das preocupações dele e refletia o que a gente podia estar fazendo para poder endereçar, quais eram os receios dele. Isso aí é só um exemplo, mas isso tive vários ao longo da minha carreira. Eu acho também um pouco da minha infância, né, dos meus irmãos, homens, saber como me relacionar, isso daí ajudou, facilitou. Mas até hoje, assim, eu acho que é um aprendizado constante, né? Seja para mim como mulher, seja para qualquer pessoa que está entrando na profissão, é uma coisa que todo dia você aprende mais um pouco. Parece que você nunca está preparado para tudo que vem pela frente ainda, né? Renata, você sabe que nós estamos aqui gravando essa nossa conversa, né? Depois de uma jornada longa, já de muita gente que colocou aqui as suas histórias, e algumas dessas pessoas têm me incentivado muito para que eu introduza uma pergunta, né? Importante, mas não tão habitual numa conversa, né, como essa. Já tô com medo. Os insucessos, né? Porque é muito comum num bate-papo a gente falar das coisas que deu certo, poxa, aquele caminho que foi ali, então, mas só nós sabemos, né, daquelas dificuldades que nós tivemos na trajetória. Demais. Muitos. E eu queria te fazer um convite para a gente trabalhar um pouquinho o nosso diálogo aqui, né? Que nem tudo são flores, nem tudo são acertos.
e que talvez, né, nós tenhamos esse peso, né, das coisas que não deram certo, né, mas que elas nos ensinaram muito. Foram elas talvez que nos engrandeceram, fizeram que nós dessemos o próximo passo na sua jornada. Vem na sua cabeça algumas passagens que, poxa, você várias compartilharia conosco? Muitas. Bem, eu acho que só quem não arrisca que não erra. Toda vez que você arrisca, obviamente, pode dar certo. E só pelo fato de estar arriscando já tem aí toda uma trajetória, já tem um aprendizado. Mas muitas vezes eu errei. Muitas vezes eu errei na hora de desenvolver um sistema, de dar errado, de dar um bug, ficar a noite inteira lá procurando onde estava o problema. Eu errei, às vezes, em decisões de que software usar, de que arquitetura usar, né? Às vezes a gente olha para trás e fala, nossa, aprendi tanta coisa, pensar algumas decisões até que a gente fez lá. Talvez, muitas vezes eu tomei até decisões porque era o conhecimento que eu tinha. Se você olha hoje e fala, nossa, algumas decisões lá atrás eu teria feito muito diferente. Mas a gente só pensa assim porque a gente teve essa trajetória e eu acho assim, graças a Deus que teve muita coisa que deu errado, porque o aprendizado é muito rico, né? É legal a gente falar sobre isso, porque a gente quebra um pouco aquele estigma que nós somos os que nunca erraram, foram eles que não erraram, porque por isso que chegaram numa posição grande de liderança. Eu acho que é o contrário, né, Renata? Muito, e eu acho que isso daí também faz com que hoje, né, como líderes, como gestores, a gente consiga também ter esse olhar de empatia para o nosso time. De saber que errou e tudo bem, nada é desesperador, você vai arrumar um way out, né? Você vai arrumar uma saída para isso. Então, você consegue dar uma tranquilidade, consegue deixar as pessoas arriscarem mais. Porque todo mundo que tem medo não arrisca. E o medo também, ele bloqueia qualquer tipo de criatividade. Então, a hora que você é mais permissivo em deixar as pessoas criarem, arriscarem, vão ter erros? Claro que vão ter, mas eu tenho certeza que vai ter muito mais coisa positiva, muito mais coisa boa. E eu acho que a gente consegue fazer isso por conta dessa maturidade, dessa trajetória que não é sempre ascendente, é cheia de altos e baixos. Novas estratégias, mais inovação, tecnologia e muita qualidade. A unidade Agência Digital NetGlobe Cybersecurity desenvolve conteúdos de treinamento e conscientização em cibersegurança, além de pentest e proteção contra phishing e outras ameaças virtuais. Independentemente da área, nossa missão é sempre conectar as pessoas através da tecnologia e transformar experiências. E aí, vamos construir o futuro juntos? Renata, você tem uma marca pessoal, uma marca profissional, e eu conheço pessoas que já trabalharam com você, como você sendo, sim, uma profissional exigente, uma profissional com muita experiência, mas com muito jeito em lidar, não só, né, com as meninas, com os meninos, mas com as diferenças de gerações, né? Nós somos gerações, né, um pouco mais experiente, um pouco mais rodados, né? Sim. Interfaceando com gerações bem diferentes das nossas, né? Como que tem sido isso para você, Renata? Adoro. Adoro essa turma, assim, adoro gente diferente. Na minha equipe hoje, eu acho que a pessoa mais velha tem 20 anos de diferença para mim. Eu sou muito mais velha do que qualquer membro da minha equipe. Tá. E, aliás, eu sou, acho que é a segunda pessoa mais velha da empresa inteira. Tá. Mas eu acho que o legal da tecnologia é que... E eu trabalhei muito tempo em consultoria. A consultoria tinha muito aquela coisa, né? O cara que fez... O cara, né, que a maioria era muito homem, é o cara que fez engenharia no ITA, na USP, que usa até no azul marinho. Era aquela coisa que todo mundo é igual. E eu acho que a tecnologia hoje, ela possibilita toda essa diversidade de gente. Quer ir de cabelo pintado, vai. Quer ir de piercing, de tatuagem. Eu acho que isso daí não importa. Você não pode olhar nada do que está do externo, da aparência. Também acho que tem muito um trabalho assim da gente formar a gente.
formar a gente não só tecnicamente, porque eu acho que é uma contribuição enorme, a gente vê o que está faltando de recursos no mercado, né? Então é você poder trazer gente que não tem experiência, que não vai sair produzindo de imediato, mas que você fala, nossa, eu ajudei a formar essas pessoas como profissional e como gente. Então, acho que esse olhar do diferente e do agregar, de falar, não, é diferente, mas é legal, é bom, traz uma perspectiva que eu não tinha. E eu acho que é uma coisa que eu sempre trouxe comigo, assim, acho que é meio nata. E com isso eu também eu acabo passando isso muito para a equipe. Eu tenho um turnover hoje que eu não posso nem falar aqui, que é muito baixo. Olha só. Porque justamente as pessoas se sentem acolhidas e desafiadas ao mesmo tempo. Porque só acolhida ninguém fica. Então se sente desafiada e fala, nossa, mas eu tenho mais coisas para fazer, mas eu estou aprendendo, mas eu posso fazer uma coisa a mais que vai ser reconhecida. Então acho que qualquer gestor hoje que consiga ter esse olhar só tem benefícios, seja do ponto de vista de prazer pessoal, né, de falar, nossa, consegui fazer isso, mas também exatamente de formação de gente, de formação de profissionais, formação de time. Acho que é uma coisa muito importante. Renata, ainda falando um pouco sobre gerações, né, eu vejo, né, um exemplo disso que você está dizendo, que o time é o reflexo do gestor. Então eu vejo que com essa alegria, você abriu um sorriso quando eu fui falar de novas gerações e gente diferente, né, que eu tenho certeza que isso reflete, né, nas pessoas que trabalham com você. Deve ter muito essa coisa, né, da lealdade, de gostar muito, não só do desafio, mas também da forma que o líder conduz o dia a dia com as pessoas. Eu acho que isso tem um segredo muito importante. E eu queria ter a sua contribuição também falando um pouquinho dessa liderança cada vez mais jovem, né? Então, os jovens chegando a cargos de liderança muito rapidamente, né? E com essa questão da importância de estar muito conectado ao negócio, de ter paixão também pelo desenvolvimento, pelo negócio e não com a TI. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bem, assim, eu não sou técnica no sentido mais puro da palavra há muitos anos. Quando eu fui para a consultoria, e é mais consultoria de gestão, para mim foi assim, abriram milhões de portas e de horizontes no sentido de descobrir muitos negócios. Então eu tive a oportunidade de trabalhar em indústria automotiva, de telecom, de serviço financeiro, de varejo, de utilities, de mineração. Eu trabalhei em todas as indústrias, assim, acho que se você falar de indústrias eu trabalhei. E daí realmente eu pude ver a importância de entender o negócio. Porque é claro que eu poderia ter um monte de tecnologias que serviriam para todas essas indústrias, mas nem tudo serve, porque depende muito do negócio. E eu tive a sorte de uma dessas empresas que eu trabalhei, eu tenho um grande amigo até hoje, que ele é uns 20 anos mais velho do que eu, e eu chegava para ele e falava assim, Gabriel, indústria automotiva, como é que é? E daí ele ficava me explicando, Bill of Material, o que é, como que você trazia todas as peças, toda a parte de supply chain. Então, eu acho que eu sempre tive muito dessa curiosidade. Eu sempre fui muito curiosa e sempre gostei de coisas novas, de aprender coisas novas. Uma das coisas de quando eu vim para a Enforce, por exemplo, é que eu já tinha trabalhado em serviço financeiro a maior parte do tempo em consultoria. E quando eu cheguei lá, eles falaram assim, a gente trabalha com gestão de ativos estressados. Você sabe o que é isso? Eu falei, não. E aí que me despertou o interesse pela empresa. Porque acho que se fosse alguma coisa que eu já sabia o que era, talvez eu não ficasse tão interessada. Então, eu acho que você tem que ter essa curiosidade, gostar de aprender, gostar de falar com as pessoas de negócio, gostar de entender várias perspectivas. E, claro, a tecnologia, você pode ter um monte de parceiros que vão te ajudar na trajetória enquanto tecnologia, ter gente da equipe muito mais técnica, mas se não conseguir entender no negócio e falar do negócio, você não consegue aplicar a tecnologia da forma que ela deve ser aplicada. Sensacional, bela visão, Rê.
Queria pegar um gancho nisso que você falou. Eu tenho aprendido muito aqui, né, e reforçado com muitas outras histórias, que nós chegamos a lugares muito curtos ou muito superficiais quando nós queremos ir sozinho, né? E histórias lindas, maravilhosas quando nós, né, nos juntamos a gente boa, né, e temos ali mentores, né, pessoas que marcaram a nossa trajetória, né, quase como, né, anjos na nossa vida profissional. E eu queria abrir um capítulo nesse nosso diálogo para falar um pouco desses anjos que chegaram na nossa vida no mundo profissional. O que vem na sua cabeça, além do Gabriel, que você comentou agora, né? Sim, Fala sim. um pouquinho nessa sua trajetória, Rê. Eu tive muitos mentores. Eu acho que desde quando eu cheguei na Embrapa, assim, eu tive um carinho, um acolhimento. Imagina, eu não sabia nada, até vergonha de pensar como eu cheguei lá com zero conhecimento. E são pessoas que eu encontro até hoje. E, aliás, a presidente da Embrapa hoje, a gente entrou junto no mesmo concurso na Embrapa, a gente, aliás, fez faculdade juntas. Sensacional. Mas, assim, é gente que me acolhe muito, gente que me ensinou demais. E eu sempre falo para as pessoas, né, que estão começando a carreira, que a gente tem que ter esses mentores e tem que manter esses relacionamentos. Você não pode chegar na empresa das 8 às 5 e falar, bati o cartão, fiz, vou embora. Porque a hora que você desenvolve esse relacionamento, ele fica para a vida, ele não fica só para o trabalho. É verdade. Eu tive inúmeros anjos e anjas na minha vida. Eu tive várias anjas também que me deram muita inspiração, muita possibilidade de ver que dá para chegar lá. Eu poderia falar nome de muitos deles Fique à vontade, aqui. Renata. Mas eu tive também clientes que me ajudaram muito. Clientes que, não sei se você conhece, mas, por exemplo, eu lembro que eu cheguei, minha primeira vez que eu trabalhei num banco, o CIO era o Carman, que ele era um mito da tecnologia, assim, e era muito temido. Ele sabia muito, era muito temido. E ele estava chegando num banco e eu tive que mostrar para ele todo um diagnóstico do que a gente tinha feito. E eu estava apavorada, porque eu falei, eu não conheço nada de banco, eu vou explicar para um cara que conhece muito de banco. E eu não sei se foi, sei lá, a estruturação que eu fiz, não sei o que foi, mas ele gostou muito da apresentação. E depois ele pediu para eu ficar e ajudá-lo a fazer o planejamento estratégico do banco, da parte de tecnologia. Então, assim, eu aprendi muito com ele, aprendi com vários clientes. Esse alemão que eu falei, eu aprendi muito com ele também, porque talvez ele não soubesse algumas técnicas de gestão que eram mais modernas, mas ele tinha muito conhecimento da indústria automotiva. Então, acho que sempre esse olhar atento, né, essa visão de aprender com cada um de uma maneira diferente, acho que é importante. Mas esse Gabriel é até interessante porque quando eu fui para a Bose Company, eu fiz 8 entrevistas, todas com homens, e ele foi a última entrevista. E eu detestei ele. Eu detestei porque na entrevista, ele fez uma técnica para você ficar com medo. Então, ele rasgou o papel que eu estava escrevendo, ele perguntou se eu pilotava fogão e coisas do tipo. E daí, quando me fizeram a oferta, eu falei, olha, eu não vou porque eu não quero trabalhar com ele. E daí, começaram a me ligar, não, mas vem, não, vai ser bom. E outras pessoas me ligaram, não, mas ele é muito bom, ele é ótimo, ele não é desse jeito, não sei porque você teve essa impressão. E eu comecei e fiquei com o pé super atrás com ele. E virou o meu melhor amigo. Poxa, super legal. amigo, um carinho imenso por ele. Então, também, às vezes, quando a gente não está aberto, a gente já tem uma primeira impressão e já afasta as pessoas. Mas se a gente deixar um pouquinho uma brechinha, a gente vai ver que as pessoas têm muito para agregar e podem, no final, ser nosso melhor amigo. É verdade. Temos que estar abertos. E uma coisa que me marcou muito no nosso diálogo de hoje, Renata, foi gostar de gente diferente de nós. Eu acho que isso tem um poder muito grande, né, de reflexão, porque eu acho que está aí, né, a capacidade de dar aquele choque e acontece coisas
incríveis quando isso, né, Certeza, rola, né? eu tenho certeza disso. Assim, a gente tem muito a aprender mesmo com as pessoas que são diferentes, tem muita reflexão. E muito chato, né? Imagina ser todo mundo como eu não ia aguentar se todo mundo fosse como eu. Mas eu acho que é muito bom a gente ter esse olhar para as diferenças, qualquer que seja. Seja a diferença de gênero, seja a diferença de idade, seja a diferença de pensamento. Acho que a gente está num mundo bem polarizado hoje e a gente tem que estar aberto. Eu não preciso te convencer de nada, mas eu posso te ouvir e ver a tua visão, a tua perspectiva. Muito legal. Renata Serra, você tem uma linda trajetória profissional. Eu consigo sentir isso, né, da forma que você construiu, né, essa sua jornada. As pessoas que trabalharam com você têm um carinho imenso, uma admiração imensa. E também as pessoas que te lideraram, né? Eu vejo o carinho. Nós tivemos durante a Live 50 CIOs, né, a presença do Ricardo conosco. Eu vejo quanto os seus líderes também confiam e gostam, né, dessa energia positiva. E esse nosso programa, como a gente está com um objetivo muito claro, que é deixar um legado, é deixar uma fonte, né, registrada de pessoas, de momentos, de tecnologias, de empresas. Nós temos um capítulo onde nós agradecemos pessoas, né? Eu sei que tem muitas pessoas, a gente ficaria aqui buscando muitos nomes, mas eu sei que tem guardado, né, em você aquelas pessoas que você tem uma gratidão muito grande, né? Que vai desde os nossos familiares, né, amigos, profissionais, e eu queria abrir um pouco esse capítulo, até porque o que nós estamos gravando aqui vai estar registrado num capítulo do livro Por Trás da TI, e eu tento imaginar o quanto essas pessoas também, né, vão ficar felizes de saber que estão guardadas aí no seu coração. Não, com certeza. Vamos nessa missão difícil, Rê? Tenho muita gente para agradecer, mas eu acho que a primeira pessoa sempre que eu tenho que agradecer é minha mãe. Eu perdi meu pai jovem ainda e minha mãe com 4 filhos, teve que cuidar de 4 filhos, era dona de casa. Guerreira. E teve que ir trabalhar e se virar e sempre foi assim, em primeiro lugar os filhos. Qual então, o nome dela, Rê? Vera. Vera. Sim. Muito obrigado, dona Vera. Não, minha mãe é uma inspiração. Minha mãe até hoje, assim, serelepe, viaja, sai, ela é pra cima, alto astral. Então, uma mulher muito importante na minha vida. E, bem, o Gabriel certamente é um desses agradecimentos. Eu tenho um outro mentor que ele foi decisivo em várias etapas da minha trajetória profissional. Gustavo Roxo, não sei se conhece. Gustavo Roxo. Gustavo, ele é um cara, assim, sensacional, porque além de ser um profissional maravilhoso, excelente, ele tem esse olhar para as pessoas, sabe? Ele acolhe todo mundo, ele pensa nas pessoas. E eu acho que quando a gente fala de networking, assim, ele me ajudou em várias situações de falar assim, olha, você é a pessoa certa para aquele lugar. E esse tipo de referência muda totalmente do que você ir lá e se apresentar. Então, ele é um cara que me ajudou imensamente. Eu tive uma mentora também fascinante, uma mulher, Letícia Costa. Ela chegou a ser presidente da Buzzi Company, uma mulher também assim admirável, que eu aprendi muito com ela. E ontem até encontrei com uma pessoa num evento de TI e ela falou, você trabalhou na Buzzi com a Letícia Costa? Que é isso, né? Como que diz, como assim trabalhou com ela? E realmente fantástica. São algumas dessas pessoas, teriam uma lista enorme aqui para eu poder falar, mas essas daí sempre, obviamente, eu estou lembrando aqui no meu dia a dia. Sensacional, muito bonito isso. Eu acho que é nessa maturidade, né, que nós conseguimos destacar essas pessoas que são fundamentais, né, para que a nossa história tenha tido esse enredo, né, essa construção. Muito bonito da sua parte, né, mencionar esses nomes, eu acho sensacional e tenho feito isso muito também. Renata Serra, uma pergunta para a gente tentar aqui fechar esse bate-papo tão gostoso, tão leve.
Tenta imaginar a Renata Serra com 19, 20 anos de idade nos tempos de hoje. Que mensagem você deixaria para Renata Serra, né, com a experiência que você tem hoje, e você olhando para ela e dizer o seguinte: olha, eu tenho algo para te dizer. Que mensagem você deixaria para essa jovem, né, com sonhos, né, com vontade de conquistar o mundo, né, mas com a experiência vivida que você teve? Não, acho que é muito legal isso. É uma das coisas, eu já até falei aqui. Eu tenho muita gente que vem me procurar, assim, filhos de amiga. Nossa, meu filho não sabe direito o que quer fazer. Ele fez tal faculdade, mas não, acho que não é por aí. E eu acabo, de uma forma informal, assim, mentorando muito desse pessoal. E falo muito também da trajetória, que ela não é fácil. Então, eu acho que se eu tivesse que dar um conselho, primeiro, comece a trabalhar cedo. Tá. Porque é trabalhando que a gente vai ver se realmente gosta, vai errar, vai aprender, vai ter possibilidade de crescimento. Então, eu acho que o trabalho, assim, ele agrega muito na vida. Eu acho que o trabalho é muito importante na vida. Tá. E acho que quanto mais cedo você começa, é melhor. Então, até a gente está falando, né? Tem gente que hoje está começando a trabalhar muito tarde. Tem tanto aprendizado já, você não precisa estar com mestrado, doutorado, começar a trabalhar. Até porque você vai começar e não vai saber nada da mesma forma. E eu acho que a segunda coisa é a resiliência. Porque um dia você erra, um dia não foi legal no trabalho, o outro dia foi bom. Mas não saia de imediato. Tem muita gente hoje falando qualquer frustração, né? Falar, ai, não, ontem ele falou, meu chefe falou torto comigo, tal, então eu vou pedir demissão. Ah, eu tô cansado, vou pedir demissão. A vida não é assim, né? A gente tem que ser muito mais resiliente. Acho que parte, não é todo mundo não. Eu vejo muito jovem aí, super esforçado e que está numa trajetória muito legal. Mas eu acho que tem parte aí da juventude que não consegue lidar muito com as frustrações. E tem uma ideia muito romantizada do que é a trajetória profissional, né? Achando que tudo vão ser flores ao longo do caminho. Não é bem assim, mas mesmo que não seja o de todo dia perfeito, os aprendizados vão fazer dessa pessoa uma pessoa muito melhor. Que legal, que ótimas dicas, uma reflexão super bacana. Renata Serra, bate-papo super bacana, deixamos aqui registrado, né, um pouquinho de você, um pouquinho da forma que você pensa, da forma que você conduz, né, essa sua jornada. Parabéns, eu sou um grande admirador, né, da sua jornada, da pessoa que você é. Fica aqui meu muito obrigado por essa rica contribuição no nosso programa Entrevista 50 CIOs. Obrigada a você. É engraçado que, não que, de novo, minha trajetória tenha sido fácil nem nada. Eu acho que ainda tenho muita coisa para fazer na minha vida profissional. Mas é gostoso, né, a gente olhar essa trajetória e tomara que eu possa um dia contribuir com mais gente aí desses aprendizados que eu tive ao longo da minha vida, que as pessoas possam ter também. Meu muito obrigado, Renata Serra. Valeu. Obrigada a você. Parabéns. Valeu.